Olá a todos! Hoje nós vamos conversar acerca do trecho em que João Batista é questionado pelos seus discípulos acerca do ministério de Jesus. No capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do versículo 22, nós vemos esse trecho, tá? A gente pode perceber que havia algumas semelhanças do ministério de Jesus e de João. Nós vamos trabalhar acerca das semelhanças e das diferenças, tá? As semelhanças consistem em: ambos falavam do reino de Deus, ambos batizavam e ambos tinham aceitação popular e tinham seguidores. Mas qual era a diferença crucial? Em dado momento, quando o ministério de Jesus começou a crescer e os discípulos de João começaram a perceber, no versículo 26 eles questionam João Batista e dizem: eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. E João responde. A isso, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. João já tinha declarado que ele era menor do que Jesus e que ele era esse precursor. É profético isso. Nós já vimos que no texto de Isaías, do Antigo Testamento, já dizia acerca da voz do que clama no deserto. João está abrindo um caminho e fazendo uma ponte de transição entre o reino do Antigo Testamento e o reino do Novo Testamento. Qual é a diferença? No Antigo Testamento havia a época da lei, em que havia a obediência à lei e havia a promessa de que viria o Salvador, Jesus. Agora eles estão vivenciando o Novo Testamento, que claro, não estava escrito ainda, mas eles estavam vivendo essa transição. E João Batista consiste nesse movimento de mudança, né? E agora estava sendo implementado oficialmente o reino de Cristo, porque ele veio em carne para estabelecer esse reino, para que todo aquele que nele crê, como nós já vimos no João 3,16, tenha a vida eterna. Então aquele que receber esse reino recebe a vida. E João estava dizendo isso. E no 30 ele vai dar a tônica do comentário. Ele vai dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Nisso consiste hoje, na atualidade, o reino de Deus na terra. Nossa referência é João. Por quê? Porque a nossa prática tem que ser essa: eu diminuo e Cristo cresce em mim. Todas as vezes que a liderança espiritual toma lugar de Jesus, dizendo: ah, não, eu sou Deus, e cresce em ego e vaidade, o reino de Deus murcha. Porque não há como coexistir o reino de Deus dentro do nosso coração se nós não diminuirmos. E João teve essa postura, e a exemplo dele nós temos que ter também. O reino é sim de Deus. Ele quer se estabelecer aqui através de nós, é verdade. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter a humildade e a sabedoria de dizer para quem nos segue, para quem nos avalia, para quem está nos assistindo, nos enxergando, dizer assim: ele tem que crescer em mim. Eu estou cheio de falhas, eu tenho dificuldades, eu tenho defeitos. Como pode eu mesmo me estabelecer pelos meus próprios méritos ou o meu ego crescer? Então que a gente tenha essa sabedoria, essa entrega. E no final, ele fala acerca da noiva e do noivo. A noiva é a igreja. Então, a noiva tem que olhar para Cristo e esperar Cristo. João fazia parte dessa noiva que representa a igreja, né? E no final de tudo também ele diz: o Pai ama o Filho, entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ele está declarando aqui: não é quem me aceita, João Batista, é quem recebe Cristo. Que Cristo seja aceito hoje no meu coração e no seu coração, para que esse reino seja eficaz e transformador, não só na nossa vida, mas a todos que nos rodeiam. Senhor, nós entregamos o nosso coração e a nossa vida, para que a gente se esvazie de nós, para que o teu reino se estabeleça na terra, no nosso coração, que a gente possa ir na contramão do mundo que diz que nós temos todo o poder, que nós temos que ter evidência, nós temos que crescer em imagem, porque a sua imagem precisa resplandecer em nós. Que assim seja, apesar das nossas falhas e erros. Em nome de Jesus. Amém.